A gente vê o Brasil dentro de um contexto mundial, né, que, de uma certa maneira, a gente sempre ficava um pouco alheio das coisas que aconteciam no mundo, e hoje a gente consegue estar nesse movimento global pela melhoria das taxas de curas do câncer infanto-juvenil no mundo. E nada mais importante a gente, nesse momento, estar falando da questão do que são essas iniciativas e como que nós estamos alinhados com essas iniciativas. Para isso, nós vamos ter, nesse momento, a doutora Liliane Vasques, que ela vai estar com a gente, a Liliana Vasques, aqui com a Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica, a Patrícia Logeto, entrando aqui como o St. Jude Hospital, e o senhor João Bragança. Então, o senhor João Bragança, que ele vem pelo CCI, que é o Childhood Cancer International, e eu vou dar a palavra para ele, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez ele poder estar aqui no Brasil, falando conosco sobre a questão do câncer infanto-juvenil, dizer que o seu João Bragança, ele tem uma licenciatura em Engenharia de Máquinas, mestrado em Teoria da Literatura, doutorando em Teoria da Literatura. Ele é presidente da Associação Acreditar, que é a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Câncer, e presidente do CCI, que é Childhood Cancer International. Nesse momento, então, eu convido o senhor João Bragança para estar falando conosco um pouco dessas iniciativas globais e do seu trabalho no CCI. É a minha vez, Teresa? Sim, sim, a sua vez. Então, se puderem pôr a apresentação, peço desculpa por esta falha técnica da minha parte, mas é assim. De qualquer maneira, enquanto vem o slide, cá está. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É um gosto muito grande, mais do que o Presidente a acreditar, o Presidente do CCI ser português, falar em português, ter esta aproximação tão grande com o Brasil. Foi uma aproximação relativamente recente, mas que foi possível porque há aí um barulho de fundo, porque foi possível, porque de facto falamos a mesma língua. E é um gosto muito grande estar aqui neste mês em que o mundo inteiro assinala o mês da sensibilização para o câncer infantil. Próximo. Slide, próximo slide. De qualquer maneira, estou falando enquanto não... Cá está. Muito obrigado. Uma explicação muito rápida sobre o que é, para quem não conhece, o que é o Childhood Cancer International. Somos uma organização, uma confederação de associações de pais que nasceu em 1994. Na altura éramos 11 organizações de 11 países. Hoje somos 176 organizações em 93 países que estão divididos em regiões, como vamos ver agora no próximo slide. Próximo slide. Cá está. Nós temos, como eu estava a dizer, 176 organizações em 93 países e estamos divididos principalmente em regiões. Portanto, temos regiões instituídas África, Ásia, Europa e América Latina. Oceania e América do Norte não são, porque são regiões com poucos membros, não são, na verdadeira acessão da palavra, uma região. Próximo slide.
Eu fui desafiado para falar brevemente, nestes 15 minutos, sobre a oncologia pediátrica no mundo. Próximo. E talvez a forma mais imediata de começarmos esta apresentação seja por este número brutal, que é todo o mundo, 300 mil crianças são diagnosticadas com câncer a cada ano. Este número penso que não é exatamente correto, mas eu tirei do site da Organização Mundial de Saúde e dá uma imagem da dimensão do problema. Num artigo publicado no The Lancet Oncology Commission, referia que em 2020 haveria 413 mil casos de crianças com cancro, sendo que destas 181 mil, portanto quase metade, ou uma porcentagem muito significativa, não seriam diagnosticados. Próximo. O drama começa quando lemos esta frase que está no nosso site. A cada 3 minutos há uma criança que morre de câncer. Esse mesmo estudo referia que se nada fosse feito entre 2020 e 2050, portanto num espaço de 30 anos, mais de 11 milhões de crianças e jovens irão morrer com cancro. Se nada se fizesse, eram estas as projeções. Quando falamos de câncer infantil, quando falamos de uma doença que nos atinge globalmente, temos forçosamente que falar no domínio das desigualdades. Próximo caso, próximo slide. Onde estão estes 400 mil casos? Entre 75% e 80% estão em países de baixa e média renda. É aqui que se encontra a esmagadora maioria dos casos de câncer infantil. O drama é que nos países onde há mais incidência de câncer infantil são os países onde a taxa de sobrevivência é menor. Isto quer dizer que se nós fizermos um trocadilho com números, nos países de alta renda há 80% de sobrevivência, mas há 20% dos casos. Nos outros países há 80% há 80% de incidência e 20% dos casos. Próximo. Estas árvores de vida, também conhecidas como Tree of Life, foram usadas para o Dia Internacional da Criança com Cancro. Uma das informações que mostravam era a taxa de sobrevivência. Eu não pus estes países aqui por propósito, porque são países de baixa renda, e reparem, se nós virmos destes 6 países que aqui estão, e estes são 6 de muitos outros exemplos, ou não têm números disponíveis quanto à taxa de sobrevivência, ou têm, por exemplo, a Etiópia tem entre 0% e 20%, porque era o intervalo que nós dávamos. Há outro país, sim, a República Democrática do Congo tem entre 20% e 40%, embora em alguns países de baixa renda nós tenhamos dúvidas sobre se as estatísticas são as corretas. Próximo. A comparação com os países de renda alta é óbvia. Todos estes países, e são 6 tirados, alguns são vossos vizinhos, por exemplo, o Chile, todos rodam entre os 60% e os 80%, em alguns casos acima dos 80%. Mas estes países, volto a dizer, esses países de alta renda, representam 20% dos casos a nível mundial. Próximo. Ora, acontece que a maior parte dos cancros pode ser curado. E o tratamento é
e o tratamento são muito eficazes em termos de custo. E este é que é o drama, é que se há possibilidade de 80% de sobrevivência, porque é que não conseguimos chegar aos países que só têm 20%, quando nós sabemos que a maioria dos cancros conseguem ser curados e com um tratamento não muito caro. E já vamos falar nisto mais um pouco. Próximo. E cá está, com genéricos muito pouco dispendiosos. Portanto, quer dizer que isto está ao nosso alcance. A cura, o aumentar a taxa de sobrevivência no país, no mundo, está ao nosso alcance. Próximo. Como é que nós podemos inverter esta realidade? De acordo com este documento que eu falei do Lancet Oncology Commission, havia 3 fatores críticos de sucesso. E podemos ao próximo. Eram estes os 3 fatores críticos de sucesso para alterar a situação do câncer infanto-juvenil no mundo. Um empenho e financiamento mais óbvio das Nações Unidas e de outras agências. Uma atuação mais clara dos líderes políticos para que se dê mais atenção à oncologia pediátrica. Segundo, criar uma narrativa que comunique uma ideia de urgência, de ambição e de esperança, de missão, que conduza às ações necessárias para que nós invertamos esta situação. Por último, não menos importante, a criação de um movimento social global diverso e inclusivo que junte à mesma mesa uma coligação de parceiros e redes que envolva a sociedade civil, pessoas individuais, comunidades, investigadores, mecenas, etc. Próximo. Em 2017, durante a 70ª Assembleia Mundial da Saúde, foi aprovada por unanimidade de todos os Estados-membros uma resolução sobre o câncer. Esta resolução desafiava os Estados-membros a abordar a desigualdade no acesso ao tratamento, com ênfase nos resultados para todas as pessoas que vivem com câncer, incluindo, ou em particular, a população especial de crianças, adolescentes e adultos jovens. A Iniciativa Global para o Câncer Infantil, cá está o Global Initiative for Childhood Cancer, dá de alguma forma a resposta aos 3 fatores críticos de sucesso. É talvez o projeto mais importante das nossas comunidades, todas as comunidades que lidam com cancro, para os próximos 10 anos. Os objetivos, podemos mudar de slide, os objetivos são simples e claros, mas desafiantes. Qual é o objetivo? O objetivo é atingir uma taxa de sobrevivência global de 60% até 2030 e reduzir o sofrimento. Se esta iniciativa global tiver sucesso, nos próximos 10 anos poderemos salvar 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens adultos. Próximo. Pode parecer estranho eu aparecer agora em setembro com este slide, que foi usado para o Dia Internacional da Criança com Cancro. Mas aquilo que nós, entre o CIOP, o CCI e o CIOP, acordámos, não foi acordámos, mas foi a apresentação que nós entendemos fazer, é que a árvore da vida tinha raízes, e as raízes representavam os elementos-chave para uma melhor sobrevivência.
políticas governamentais que respondam eficazmente. 2, diagnóstico atempado e preciso. 3, um tratamento afetivo. 4, cuidados multidisciplinares. 5, cuidados paliativos e de suporte. 6, o apoio da família. 7, profissionais qualificados. 8, muito importante, medicamentos disponíveis, medicamentos essenciais disponíveis para os países. 9, registros. E 10, reabilitação e integração. Estas são as áreas em que nós temos que intervir para termos a garantia que atingimos os 60% em 2030. Isto não se consegue sozinho, nenhum país consegue sozinho, conseguimos em rede, e passava para o penúltimo slide, próximo. E este slide é um slide muito simples que fala no último, que vai buscar o último fator de sucesso, é o trabalho em rede, um trabalho de parcerias focadas com objetivos comuns e claros. Nós trabalhamos, o CCI trabalha de uma forma próxima com o CIOP, com a Organização Mundial de Saúde, com o St. Jude, com outros parceiros como a La Roche-Posay ou Friends of Cancer Patients, que são nossos colaboradores próximos. Se nós conseguirmos trabalhar todos em rede, salvamos 1 milhão de crianças. Este é um fator crítico de sucesso, e esta iniciativa, mais do que ser o GICC para os países anglo-saxónicos, é mais do que um acrónimo, é mais do que uma sigla, é a nossa forma de trabalhar. Nós temos 10 anos em que o câncer infanto-juvenil vai estar em cima da mesa. Daqui a 10 anos, a Organização Mundial de Saúde poderá mudar o seu foco. E durante estes 10 anos, a iniciativa global para o câncer infanto-juvenil deve ser uma espécie de umbrella sob o qual nós trabalhamos sempre. Não há nada que nós devamos fazer que esteja fora desta perspectiva. E era, de uma forma sucinta, isto. Próximo slide. Muito obrigado. É um gosto muito grande estar aqui, mais uma vez, a falar em português, a partilhar o CCI espera-se que um futuro membro do CCI, com muito gosto recebemos a Cognac e o Brasil no CCI, e fica o desafio para trabalharmos cada vez mais em rede e em colaboração uns com os outros. Muito obrigado pelo vosso tempo. João, muito obrigada por você dividir conosco essa experiência, dividir conosco vamos dizer, esse contexto global, onde nós estamos inseridos, né? Onde o Brasil está inserido, e assim, eu fico muito feliz, porque durante muito tempo, parecia que cada serviço olhava para si, cada país olhava para si, né? E se nós não formos, se todos juntos não crescermos, o mundo não cresce. Então, se a gente não melhora para todos, o mundo não melhora. Então, eu acho que essa iniciativa global e esse trabalho maravilhoso que o CCI tem realizado, eu acho que serve vamos dizer, de um espelho para que a gente possa também juntos estar com o CCI, trabalhando junto, né, em prol da melhoria das nossas crianças e adolescentes com câncer no Brasil e no mundo. Muito obrigada, João, muito obrigada mesmo. Eu vou chamar agora a Liliane Vasques. Ela vem hoje representando aqui a Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica, no qual ela é presidente. Ela é mestre em investigação clínica e saúde global infantil, e é uma médica oncologista pediatra, autora de trabalhos em revistas com temas como sarcomas e abandono do tratamento e atraso diagnóstico.
Liliane, seja bem-vinda a essa mesa. Queria dizer que as perguntas nós vamos deixar depois das 3 falas, para a gente estar falando um pouco, divulgando e questionando e querendo saber mais de todas essas propostas da iniciativa global no mundo. Liliane, muito obrigada, a palavra é sua. Muito obrigada por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Para mí es súper honor y privilegio estar con el día de ustedes en esta tarde. Yo les había preparado una presentación un poco para tener un vistazo de tanto la iniciativa global contra el cáncer infantil como también el trabajo de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica y que es algo que, como decía Joao, es un trabajo de todos y del cual yo creo me siento súper orgullosa de formar parte del equipo y de todos los actores que se están juntando para mejorar el tratamiento de los niños. Así que muchas gracias realmente, Teresa, y gracias a todos por la invitación. Entonces yo quería hablar algunos minutos acerca de por qué hacemos lo que hacemos. Perdón si es que el portugués en las diapositivas es malo, es una traducción automática, pero con mucho cariño. Así que perdón si hay algunos errores o typos. Y bueno, voy a hablar en español. Así que básicamente, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Existen todavía muchas inequidades para nosotros, ¿no? Dentro de nuestro trabajo existen todavía muchos cambios que hay que hacer para poder salir adelante como región, como América Latina. Vemos en esta gráfica que son datos de la Organización Mundial de la Salud, en donde definitivamente si nos comparamos como región, ¿verdad? Como Centroamérica, Sudamérica, en relación a otros continentes, a otras regiones, nos falta mucho todavía por mejorar en cuanto a lo que es mortalidad, ¿no? Sobre todo, vemos las barras rojas, la mortalidad, las tasas de mortalidad que están muy por encima, probablemente siendo el doble o hasta 3 veces más que lo que se ve en otras regiones. Y esto es producto de grandes problemas que vamos a mencionar ahora, pero que justamente desde la perspectiva de las iniciativas, de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil, queremos cambiar. Y cuando vamos igual país por país, y esto ya es un gráfico de nuestra subregión, que vendría a ser Sudamérica, igual, hay grandes inequidades, grandes diferencias en cuanto a países que tienen un alto ingreso, que tienen un mediano ingreso, que tienen un bajo ingreso. Y también en cuanto puede haber diferencias en un mismo país, en donde, como es el caso de Brasil, probablemente, en donde hay grandes diferencias entre las ciudades más grandes y otras ciudades menos favorecidas, en cuanto a mortalidad principalmente. Esto es algo que nos debe hacer reflexionar acerca de que no todos partimos del mismo lugar, ¿no? No todos estamos en el mismo barco, como decimos acá. Y una cosa que agradezco mucho también al equipo de St. Jude, con quienes realmente estamos trabajando de la mano, de la manera más increíble, es que ellos nos aportan toda la ciencia, todo el conocimiento y las herramientas para poder sustentar por qué es importante el cáncer infantil. Y esta es una de ellas. La carga de enfermedad que tiene el cáncer infantil es muy alta. Se sabe ahora que puede ser tan alta como la carga de enfermedad de un cáncer de próstata, de un cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Y que puede ser el impacto a la sociedad lo que realmente hace esa diferencia. Cuando fallece un niño de 1 año, de 2 años,
tiene realmente un impacto en la sociedad muy fuerte, ya que estos niños pierden muchos años de vida saludable, años que van acumulándose en el número de casos y que representa una gran pérdida para nuestra sociedad, para el futuro de nuestros países. Igualmente, las sobrevidas no son las mismas en el mundo y, por supuesto, en nuestro continente, siendo el continente más desigual del mundo, ¿no? Latinoamérica es el más desigual realmente del mundo. Tenemos también grandes desigualdades en cuanto a lo que es las tasas de curación, a la sobrevivencia de los niños con cáncer, teniendo sobrevidas que pueden ser muy buenas como en países desarrollados y algunas que puedan parecerse más a África. En ese contexto, en esa realidad, ¿cómo salir adelante, verdad? ¿Cómo poder trabajar para que el cáncer infantil, de lo que estaba probablemente en un rango de prioridades muy por abajo, pueda llegar a la superficie y hacerse visible? Y grandes herramientas que St. CCI, por supuesto todos los colaboradores que trabajan junto con nosotros, pues nos otorgan, nos ayudan para sensibilizar a las autoridades y a la comunidad en general de que es algo importante. Más aún con el advenimiento del COVID, en el cual estas prioridades fueron aún más abajo y ahora, creo que este año un poco más, pues estamos pudiendo salir a esta visibilidad que necesitamos para el trabajo de los niños. Porque hay muchas cosas que debemos hacer. Hay muchas cosas y muchas causas. Esta gráfica creo que no me voy a cansar de ponerla porque es de un trabajo brillante también de colegas de St. Jude, de SIOP, en donde vemos que en sí hay una serie, una cartera, un grupo de factores que hacen que en nuestros países los niños fallezcan, mueran por eh, causas evitables, como llamamos nosotros en la OPSMS, ¿no? Tratar de abordar el abandono de tratamiento, el diagnóstico tardío, las mortalidades por infecciones, que son causas que van a pues ser evitables en muchas ocasiones con medidas de salud pública y que es algo que nos corresponde realmente seguir luchando para que no ocurran. Y entonces dentro de estos factores hay algunos que se han priorizado, que se han dado más importancia, más visibilidad para el trabajo de las iniciativas, como son el diagnóstico tardío, o el no diagnóstico, o el no registro, el abandono de tratamiento, la desnutrición, el soporte oncológico insuficiente, el entrenamiento de recursos humanos y los cuidados paliativos, entre otros. Porque también se sabe que no es suficiente abordar un solo punto, sino es necesario una estrategia, podría llamarse un plan nacional, podría llamarse un plan de acción o simplemente una estrategia que pueda abordar varios aspectos para mejorar el tratamiento y el acceso al diagnóstico de estos niños. Y eso es lo que tratamos de hacer ahora en el marco de esta iniciativa. Y por supuesto, paralelamente a eso, también está todo el trabajo de los equipos de salud y de los grandes avances en los tratamientos que se han dado en los últimos años, en los cuales las sociedades científicas, la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, pero muchas otras más, SOBOPI, por supuesto, SIOP, CALOP, CLEOP, AOPCA, tienen un rol importante para estandarizar los tratamientos y mejorar el acceso, que es lo que ha ido aumentando en un tratamiento de calidad para estos niños. Y ahí, dentro de estos grupos colaborativos, pues se han hecho grandes cosas y se siguen haciendo grandes cosas cuando las personas nos unimos y los países nos unimos para trabajar por los niños. Eso es algo que sucede ahora y que está sucediendo, creo, ahora mucho más también durante la pandemia, en los cuales se han consolidado los trabajos colaborativos. Y también, por supuesto, todo, bueno, también yo lo presento
por supuesto, pero todo el trabajo que se está haciendo articuladamente con los actores, con los involucrados de las sociedades internacionales, de St. Jude, como primer centro colaborador de la OMS para cáncer infantil, entidades como My Child Matters, por supuesto como la OPS, OMS, y el Cure All Americas y Childhood Cancer International, que vendría a ser como una entidad sombrilla o paraguas de muchas fundaciones y organizaciones que luchan por los niños. Porque así nació justamente de esta unidad, porque hay muchísimos otros actores también, la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil, ¿verdad? Que ya sabemos, muchos de nosotros estamos involucrados completamente en que esta iniciativa sea exitosa para la gran cantidad de países que lo necesitan en nuestra región y cuyo objetivo, como también lo mencionó Joao, es lograr que cada vez más niños se curen, básicamente. Hay un número de referencia que es un 60%, 1 millón de vidas, pero lo ideal es que sea la gran cantidad, más cantidad que se pueda de niños que puedan vivir, que puedan evitar estas muertes, que no, y que no tienen que ver con medidas de salud pública y que se deben abordar. Y en base a eso, los pilares de atención y los pilares de tratamiento que necesitamos para poder llegar a esa meta, ¿no? Centros de excelencia, cobertura universal, régimen de tratamiento, evaluación y monitoreo, y los pilares facilitadores, que vendrían a ser la abogacía, financiamiento y gobernanza, que es como el marco de trabajo del Cure All Americas, que para nosotros es el Cure All Americas. Y claro que esta implementación de la iniciativa es gradual, es algo que va a depender de las necesidades de cada país, porque hay países en los cuales se está implementando la iniciativa de manera más rápida, porque ya tienen un trabajo mucho más adelantado, ¿no? En donde hay más integración de los actores, como hay países en los que probablemente se está empezando todavía a hacer un diagnóstico situacional, y un mapeo de actores, lo cual es importantísimo para avanzar. Y en ese camino, en ese acompañamiento estamos, ¿no? Y comentaba también que como SLAO, que es uno de los actores involucrados, uno de nuestros roles, además de poder integrar a la gran cantidad de colaboradores para, para mejorar el acceso al tratamiento a los niños, es también reportar, en cierta forma, las inequidades que tenemos en cuanto o que hemos tenido y que poco a poco se están superando en cuanto al impacto de la pandemia por COVID. Este paper se publicó el año pasado y este año se piensa publicar un segundo reporte con un análisis de varias mediciones a lo largo de todo este primer año de la pandemia, que básicamente refleja lo mismo. Si ustedes ven el mapa, ven inequidades, ven diferencias, ven, mientras más oscuro es el mapa, hay más posibilidad de que el tratamiento de un niño con cáncer se haya tenido que suspender, se haya tenido que alterar total o parcialmente en cuanto a lo que es quimioterapia, cirugía o radioterapia. Y esto a simple vista nos deja ver que los sistemas de salud que están debilitados, la inversión en salud, mientras es más baja, pues hay menor respuesta a la pandemia, hubo menor respuesta a la pandemia y mayor cierre de los tratamientos, ¿no? Y eso es algo evidente y es algo que es parte de nuestra misión también reportar. Y por supuesto también convocar y convocarlos también a todos ustedes a que participemos dentro de esta sociedad, dentro de la SLAB también tenemos capítulos destinados a diferentes rubros, mayormente clínicos y mayormente específicos para lo que son los tratamientos de los niños, de todo el equipo multidisciplinario, como son enfermería, psicosocial, cuidados paliativos, cirugía, infecciones y soporte oncológico, hematología, y también un capítulo muy importante que es el de organizaciones de ayuda al paciente. Y agradezco, por supuesto, a Joao, a Marcela Subieta, quienes nos han extendido la mano también para
para hacer más vínculos con las fundaciones y que esto pueda ayudar a nuestras actividades para los niños. Así que, como conclusión, yo quería traerles el mensaje que sí, existen muchas inequidades en nuestra región, particularmente yo hablo por América Latina, también por el Caribe seguramente. En cuanto hay inequidades, hay muchas diferencias, pero de que estas inequidades van a partir muchas veces por los sistemas de salud debilitados y que no establecen el cáncer infantil como una prioridad. Pero es nuestro rol justamente hacer visible que el cáncer infantil debe ser considerado como un problema de salud pública, altamente costo efectivo y que debe ser pues abordado desde todos sus aspectos. Así que muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes y cualquier pregunta o duda estoy a la orden. Muito obrigada. Oh, Liliana, muito obrigada por você estar compartilhando conosco toda essa história, né, da situação da oncologia pediátrica no Brasil, na América Latina, né, e no mundo, todas essas iniciativas e o contexto que nós estamos inseridos. E, com certeza, né, nós vamos precisar de um tempo para estar discutindo mais sobre o assunto. As perguntas vão ficar para o final. Eu vou pedir agora a Patrícia Lojeto para ela falar da parte do St. Jude Children's Research Hospital. A Patrícia Lojeto, ela trabalha no Departamento de Medicina Global desse hospital, desenvolve projetos de educação, pesquisa, capacitação, enquanto coordenadora de projetos e estudos de políticas públicas do câncer. Patrícia, a palavra está com você. Muito obrigada, Tereza. Eu também queria agradecer a Cognac pelo convite. É uma honra para a gente estar aqui com vocês nessa palestra, nessa campanha ao longo do Setembro Dourado, além de todas as outras colaborações que a gente trabalha. É um prazer, Liana, João, vê-los aqui também. E eu preparei também uma apresentação, eu vou, então, depois da excelente apresentação que tanto a Liliana e o João fizeram a respeito da situação do câncer pediátrico global e na nossa região, eu vou focar um pouco mais na segunda parte do tema, que são as iniciativas globais, e eu vou contar, então, um pouco do trabalho que a gente realiza no St. Jude Global. Então, um minuto. Certo. Muito bem. Então, aqui o nome, então, da minha pequena apresentação, que também é a nossa missão, que é encontrando curas para toda criança e em todo mundo. A história começa, então, em 1962, que foi quando o Hospital St. Jude foi fundado, e vocês podem ver na foto à esquerda quando a construção foi finalizada. À direita, a gente tem uma foto do Danny Thomas, que é o nosso fundador, e ele já dizia que nenhuma criança deve morrer no amanhecer de sua vida. E essa frase, ela é o nosso princípio, o nosso guia em todas as atividades que o hospital desenvolve até hoje. Aqui eu tenho, então, uma foto do hospital recentemente. Eu não sei se vocês podem ver o meu indicador, mas essa área à direita, todo esse campus é, então, o hospital hoje. E eu quero trazer aqui agora um pouquinho dessa história. Como eu mencionei, em 62 foi a fundação do hospital, e a gente começou com um modelo inicial para engajamento global na década de 90, que foi o Programa de Divulgação Internacional. Em 2016, foi quando o Departamento de Medicina Pediátrica Global, que é o departamento que engloba o programa St. Jude Global, ele foi criado em 2016, como um desenvolvimento do Programa de Divulgação Internacional. Então, hoje a gente não tem mais, ele desenvolveu para um sistema, então, com uma governança mais estabelecida, com departamentos mais estabelecidos, mas também, principalmente, visando na sustentabilidade dos projetos que são desenvolvidos e no seu potencial para que ele aumente em escala, para que a gente possa cada vez mais trabalhar com novos colaboradores, novos países e assim alcançar mais crianças ao redor do mundo. Então, em 2018, como a Liliana mencionou,
o St. Jude foi designado como centro colaborador para o câncer infantil e em julho desse mesmo ano foi quando a iniciativa global foi lançada. Em maio do mesmo ano foi quando o St. Jude Global em si foi criado, com o objetivo de assegurar que toda criança com câncer e outras doenças catastróficas tenham acesso a um atendimento e tratamento de qualidade e, muito importante, não importando aonde elas vivam. Em dezembro de 2018, a gente teve a primeira reunião da Aliança St. Jude Global, que eu já vou explicar um pouquinho mais para frente como funciona. A nossa missão no St. Jude Global é melhorar a taxa de sobrevida através do compartilhamento de conhecimento, tecnologia e habilidades organizacionais, porque a nossa visão é que toda criança tem acesso a um atendimento de qualidade. Como que a gente faz esse trabalho? Ele é apoiado em 4 pilares centrais no St. Jude Global, eu digo. Nosso primeiro pilar, e só um adendo antes que eu comece, por uma questão de tempo e de informação, eu não vou entrar em detalhes de todos os projetos que a gente desenvolve, mas eu estou super à disposição durante as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, ou mesmo se quiserem falar comigo depois dessa apresentação, super à disposição para dar mais detalhes se alguém tiver curiosidade. Então, como eu dizia, nosso primeiro pilar é educação, e ela se baseia na escola de pós-graduação. A gente tem, então, uma plataforma que é o Cure for Kids, de acesso a cursos, treinamentos de forma virtual. A gente também tem treinamentos profissionais e começamos recentemente a oferecer um mestrado em saúde infantil global. O nosso segundo pilar é a formação de programas e ele se apoia, então, nos diferentes departamentos no hospital. Então, esses programas podem ser voltados para cuidados paliativos, patologia, entre outros. Nós também temos um pilar voltado para pesquisa, com base no Centro de Câncer, e aqui, tanto em termos de desenvolver pesquisas, no sentido mais tradicional, então, apoio a protocolos, estudos de disseminação e implementação, por exemplo, mas também no fortalecimento da capacidade de pesquisa. Então, a gente também tem diferentes projetos, a gente também oferece capacitação para, por exemplo, data managers, para registradores, para fortalecimento de comitês de bioética, enfim, entre outros. E o nosso último pilar, que é junto com a ALSAC, a fundação que mantém o St. Jude, que é voltado, então, para advocacy e mobilização de recursos, e é um trabalho mais voltado para fundações e ao redor do mundo. Perdão. E como isso funciona? Então, muito bem, eu expliquei os pilares, o que a gente faz, mas qual é a logística? A gente pode se perguntar. É um modelo em camadas, em etapas. Então, inicialmente, a gente trabalha diretamente com instituições médicas. Por exemplo, eu mencionei a Aliança St. Jude Global. Para participar dela, não é um processo de adesão individual. Então, não é por pessoa, por profissional. É por instituição. E para participar, tudo que a instituição precisa é ter interesse, claro, interesse em participar, interesse em se unir à aliança e participar dos projetos das oportunidades em iniciativas globais e tratar crianças com câncer. Mas a gente também trabalha a nível nacional. Então, um exemplo, a minha colega, a Mari, que trabalha comigo, ela está no Chile, trabalhando junto com o Programa Nacional de Câncer Pediátrico no processo de referência e contrarreferência do país. E a gente também trabalha em regiões. Um exemplo que eu posso dar também é o trabalho que a gente está desenvolvendo junto com os países da América Central, República Dominicana e Haiti, na criação dos planos nacionais do controle de câncer pediátrico nesses países e agora na sua implementação conforme eles vão concluindo a escrita e validação desses documentos. Então, a ideia é que a gente trabalha em diferentes níveis. Mas
A metodologia, o foco é sempre o mesmo, que é empoderamento dos nossos parceiros. Então, não é a ideia não é uma abordagem que unilateral, a gente trabalha muito com codesenho junto aos nossos parceiros, de diferentes formas. Então, a gente trabalha muito com oficinas de planejamento estratégico, de identificação de necessidades, de soluções e formação de grupos de trabalho, que eu mencionei aqui, e esses grupos de trabalho, eles podem ser regionais, podem ser nacionais, podem ser hospitais dentro de um país. E o nosso objetivo é unir os diferentes atores. Então, líderes locais, que podem ser profissionais da saúde, podem ser as fundações. A gente também busca trazer autoridades da saúde e da administração hospitalar. E a gente também tem trabalhado muito próximo com a OPS, né, na iniciativa global, que eu também vou mencionar um pouquinho mais para frente. Em resumo, o que a gente busca fazer, a gente assume bastante um papel, acredito, de catalisador. Então, a gente busca trazer as condições necessárias para que esses projetos nasçam e continuem se desenvolvendo. A gente tem dois grandes grupos de programas, eu diria. O primeiro, que são os programas regionais, é o programa no qual eu trabalho. Então, como eu mencionei, eu trabalho no programa regional para a América Central e do Sul. E a ideia é que esse modelo, ele facilita a implementação dos objetivos do Sanjude Global nas diferentes regiões do mundo. Mas nós também temos os programas transversais, que é uma abordagem um pouquinho distinta. O que eles buscam fazer é facilitar a implementação homogênea de iniciativas ao redor do mundo e também facilita colaborações em pesquisa. Aqui eu trago alguns dados. Então, a gente pode ver, em 2015, nós tínhamos 24 programas em 17 países e agora nós já estamos com 143 programas em 7 regiões do mundo. E à direita são alguns números da Aliança Global. Então, a gente tem... Na realidade, inclusive, acho que esses números já estão um pouquinho diferentes, eles são do começo do ano. Nós tínhamos, ao menos no começo do ano, 108 membros em 57 países diferentes participando da aliança. Então, mais especificamente do Programa Regional para a América Central e do Sul. Nesse mapa, vocês podem ver as diferentes instituições que são membros da Aliança Global na região. E aqui eu trouxe também os projetos que nós temos hoje em andamento no Brasil. Eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, principalmente por uma questão de tempo, mas eu queria mostrar como esses projetos são relacionados com os pilares que eu mencionei anteriormente. Então, vocês podem ver que nós temos projetos de pesquisa, formação de programas e educação no Brasil também. E o que eu mencionei também eram que nós trabalhamos muito com oficinas para planejamento estratégico, e nós tivemos 4 oficinas com parceiros no Brasil. As 2 primeiras foram em 2019, ainda presenciais, então nós tivemos uma em Recife e uma em Barretos, e esse ano nós tivemos já na modalidade virtual. A gente teve uma oficina junto com a Sobop em abril, e outra junto com a Aliança Marte em maio. E essas oficinas que eu mencionei, a gente sempre trabalha e elas têm um produto, elas têm diferentes resultados. Em 2019, em Recife, por exemplo, nós tivemos 4 grupos de trabalho que, então, desenvolveram projetos relacionados aos tópicos identificados como prioridade para o grupo nesse momento. E a mesma coisa aconteceu em Barretos, que também foi um primeiro passo na oficialização da Aliança Marte, que hoje é um grupo subnacional que trabalha principalmente com colaboração entre 13 centros e desenvolvendo projetos para melhorar o tratamento dos seus membros. Em 2021, na Sobop, a gente teve como resultado 2 prioridades identificadas, então, uma em relação a um plano nacional de câncer infantil e necessidades voltadas para a educação profissional. E a Aliança Marte trabalhou, então, com prioridades para o grupo, para as instituições que fazem parte, e identificaram 5 objetivos que eles vão trabalhar até agosto do ano que vem.
E eu gostaria também só mencionar a implementação da Iniciativa Global para o Câncer Infantil no Brasil, que nós estamos trabalhando muito próximo, obviamente, com a OPS. A região que foi escolhida para iniciarmos foi no Nordeste, e a nossa metodologia de trabalho, o nosso objetivo é ter oficinas regionais, como eu mencionei, para identificação de soluções para algumas necessidades que identificamos na nossa análise e nas reuniões que nós temos quinzenalmente, utilizando, claro, o modelo do Cure All. E nessas reuniões, seguindo o que foi falado anteriormente, a gente busca trazer diferentes atores. Então, nós temos participação de médicos oncologistas, da OPS, representantes da SOBOP, do SANJUD e também do Ministério da Saúde, que são, então, os representantes indicados para apoiar e trabalhar com a gente na iniciativa global no Brasil. E aqui, como eu mencionei, que nenhuma criança deve morrer no amanhecer de sua vida é o slogan, é o moto do nosso fundador, Danny Thomas, e a missão do St. Jude Children's Research Hospital é encontrar curas e salvar vidas. E o que a gente busca fazer no St. Jude Global e com a Aliança Global é que a gente encontre curas e salve vidas para toda criança em todo o mundo. E por fim, eu queria agradecer ao time do Programa Regional para a América Central e do Sul, as minhas colegas a Marta, a Amália e a doutora Mônica Metzger, que é a diretora do nosso programa, que por trás de todo sucesso, a gente sabe, sempre tem uma equipe, a gente não consegue fazer nada sozinho, que inclusive eu acredito que é a crença que nos une, e é por isso que a gente está aqui hoje, para que a gente, trabalhando juntos, nós alcancemos todas essas metas e objetivos ambiciosos, mas factíveis que nós colocamos em relação ao câncer pediátrico global. E estou à disposição para perguntas e muito obrigada. Nossa, muito obrigada, Patrícia. Muito boa explanação. Acho que deu para a gente entender justamente essa ação do St. Jude na América Latina e no Brasil, e saber o que nós já andamos, né? Que parecia tão distante quanto nós já andamos, né? Eu vou abrir o chat aqui para perguntas, né? Então, assim, fiquem à vontade de fazer as perguntas que eu direciono para os palestrantes. Eu vou iniciar um pouco, assim, a pergunta para vocês três, né? Eu sempre tive uma sensação, o Brasil como um país continental, né? Então, a gente enxerga o Brasil, quando a gente fala do mundo, parece que eu estou vendo um mundo dentro do Brasil, onde nós temos grandes diferenças, você tem instituições extremamente organizadas e com taxas de cura semelhantes aos melhores países, mas você tem regiões ainda onde a gente está ainda falando de um diagnóstico, né? Às vezes, acesso ao diagnóstico, nem falar do diagnóstico precoce, mas assim, de ter acesso ao diagnóstico, né? Como que vocês enxergam essas iniciativas globais no Brasil? E qual a importância do Brasil para o mundo, né, em relação à oncologia pediátrica? João e a Liliane, depois a Patrícia, poderiam estar falando aí. Eu acho que a iniciativa global tem muitas virtudes. Uma das virtudes é juntar à volta da mesma mesa vários parceiros. Eu costumo dizer que o CCI é tão importante como o CIOP, nós somos iguais ao CIOP com importâncias diferentes. O St. Jude tem uma importância diferente, embora sendo médicos, tem uma função diferente, como a Patrícia falou. Eu acho que esta iniciativa global, de alguma forma, é como se fosse um aglutinador de tudo aquilo que fazemos. Depois, isso é a parte talvez mais emocional, há uma parte importante que é, e isso a Liliana saberá falar melhor do que eu, dá ferramentas técnicas.
para nós abordarmos os problemas. E, portanto, e permite que todos nós falemos a mesma língua. É um projeto que tem 10 anos e, portanto, vamos seguindo os passos, vamos tendo mais países focos, vamos aprendendo uns com os outros e, portanto, eu vejo, obviamente, com muita vantagem e vejo sobretudo isto, dar-nos para usar uma expressão anglo-saxónica, dá-nos a iniciativa global, dá-nos um framework. E esse framework é tão importante para o Brasil, de facto, porque o Brasil é um país continental muito grande e dá-nos um framework. E isso é muito importante e põe-nos a todos, sociedade civil, mecenas, pais, médicos, põe-nos todos como iguais, embora com importâncias diferentes. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Joao y también en base a lo que dice Teresa, que para nosotros realmente el trabajo que se está haciendo con Brasil es particularmente un reto no solamente por la extensión, ¿no?, de territorio, por la cantidad de casos que hay, sino por como mencioné hace un momento, las grandes diferencias que hay, tanto en la calidad de los tratamientos, en cuanto a el tipo de diagnóstico, el tipo de abordaje que se hace a los cánceres infantiles. También se habla de diferencias en los servicios, evidentemente, que hay en las regiones de Brasil. Entonces hay todo un reto, ¿no?, un challenge muy fuerte, particularmente en Brasil, lo cual hace que, como bien mencionas, pues sea prácticamente como un continente aparte, aún sumado a la diferencia en el idioma también, que es importante para muchas de las cosas que se están haciendo. Em, pero yo creo que más allá de eso, hay muchas cosas que se pueden rescatar del trabajo que está haciendo la CIOP, bueno, SLAB como rama continental de la CIOP, que se está haciendo de parte de St. Jude, y por supuesto con OPS, con CCI, es tratar de abrir estas oportunidades a todos en general y particularmente a los pacientes, a los centros de Brasil que requieren más intervención, ¿verdad? Tratar de hacer esta diferencia entre ellos, tratar de poner a disposición materiales en portugués, que antes quizás era un poco más difícil para nosotros que sean, digamos, internacionales. Por ejemplo, de parte de la OPS se están haciendo gran cantidad de materiales dirigidos a profesionales de la salud, a padres y cuidadores de niños con cáncer también, en portugués, en inglés para nuestros colegas de Caribe y en español, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que eso forma parte de lo que nos toca hacer ahora a todos, que es dar oportunidades para todos de la misma manera, pero que también podamos enfocarnos en los que se requiere más intervención. Y otra de las cosas que también apuntamos es poder, quizás también Patricia lo comente, en base a este trabajo tan bonito que se está haciendo en Brasil por la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil, bueno, que está liderado por mi colega Karina Ribeiro, que está haciendo un trabajo increíble, es poder justamente hacer un análisis y una intervención en aquellas regiones de Brasil en donde se requiere específicamente mayor cantidad de actividades, ¿no?, y oportunidades para los profesionales de la salud, para los centros, en cuanto a lo que es un diagnóstico y un tratamiento de calidad. Como mencionas, Teresa, hay incluso zonas, y no es ajeno a nosotros, en donde es muy difícil no solamente el diagnóstico, el registro de los casos, porque puede ser que un niño se diagnostique, pero no necesariamente se registre. Y así yo creo que hay algunos factores que podemos ir mejorando poco a poco. Yo creo que el trabajo está siendo bastante, bastante bueno y de paso, bueno, felicitar nuevamente a todo el equipo que está poniendo
un granito de arena para que eso avance, entre ellos, por supuesto, Cognac y todo el equipo. Primeiro, obrigada, Teresa, pela pergunta. Eu acredito que eu concordo com tudo que foi dito até o momento. Eu acho que ficou clara a importância do Brasil no cenário do câncer global. Mas eu gostaria de acrescentar mais um ponto, que eu acredito que a gente tem muito o que aprender e ensinar uns aos outros. Então, apesar de todas as diferenças, mesmo que nós tenhamos algumas distinções em relação à língua, diferenças dentro do país, eu acredito, nós não somos o único país na América Latina que passa por situações nesse sentido. Nós sabemos que outros países da região também têm alguns dos mesmos problemas que nós enfrentamos. Então, países que também têm problemas com o diagnóstico precoce ou com a distância, com centros localizados em certas áreas e que acaba tendo... não chega a ser uma desassistência, mas são áreas do país que não tem um centro de tratamento, que o paciente tem que viajar vários quilômetros para chegar no hospital, que são coisas que a gente tem em toda a região. E eu acho que é importante essa integração, é importante esse trabalho em conjunto, para que a gente não precise reinventar a roda cada vez que algo acontece. A gente tem muito que aprender com outros e também muito que ensinar também. A gente... É uma tendência, não sei se brasileira, a focar, eu acho, nas nossas dificuldades, ou no que a gente quer chegar e por que a gente ainda não está lá, mas eu acho que a gente também tem que celebrar as nossas conquistas e compartilhar elas com os nossos colegas na região, com colegas no mundo. A gente é uma via de duas mãos, a gente também tem com o que contribuir. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem também que sempre manter em mente, e eu, pessoalmente, estou bastante otimista com isso. Eu vejo cada vez mais um movimento no sentido de integração no Brasil. Ainda é bastante, eu concordo, integração nacional, então a gente está vendo vários grupos, isso de diferentes níveis, grupos de WhatsApp, consórcios, grupos de trabalho, que eu acho que não tinham tanta força, não tinham esse momento antes. Eu acho que agora, a Karina sempre fala que a gente está num alinhamento dos planetas e dos astros agora, e eu acredito também que ela está certa. Eu acho que a gente está numa situação muito boa, e continuar aproveitando essa força, esse momento, e continuar sempre buscando a nossa missão, que é melhorar, então, o cuidado das crianças com câncer, não só no Brasil, mas no mundo. Nossa, concordo com tudo que vocês falaram, tudo, completamente, inclusive, Paty, realmente, eu acho que o Brasil tem muita coisa boa, né? A gente vê, mesmo nos locais mais carentes, você vê cada trabalho maravilhoso desenvolvido em diversas vertentes aí, né? Eu vou fazer como se fossem duas perguntas agora para a gente tentar andar. Uma, o Rocco, ele coloca o seguinte: como poderemos fazer uma campanha única, integrada, periódica, de conscientização da importância do diagnóstico precoce no mundo inteiro para atingir uma meta de 2030 dos 60% de sobrevida mundial? Então, como é que a gente pode, o mundo inteiro, estar numa mesma campanha, numa mesma fala, numa mesma logo nesse sentido? A segunda, a Vera Moraes estava querendo fazer uma pergunta, então eu vou deixar vocês responderem e depois a Vera. Posso começar eu? Em relação ao diagnóstico precoce, uma campanha, eu acho que a campanha do diagnóstico precoce deve ser feita nos países onde o diagnóstico precoce é um problema sério. Há países que já não estão preocupados com o diagnóstico precoce porque já estão num estádio de desenvolvimento em que isso não faz tanto sentido e decidem apostar noutras coisas. Eu acho que os países que estão envolvidos nesta grande comunidade devem ver se têm ou não têm. Eu não estou a comparar Portugal com o Brasil. Portugal é muito diferente, que é 10 vezes mais pequeno. Mas Portugal não tem um problema de diagnóstico precoce. Se o Brasil tem, então temos que fazer uma campanha no Brasil. Eu acho que estas campanhas fazem-se mais regionalmente do que globalmente.
não faz sentido na maior parte dos países da Europa, exceto se calhar ainda nos países da Europa de Leste, falarmos muito de diagnóstico precoce. Se calhar pensar o Brasil se tem, eu não sei se tem, se não, se o Brasil tem um problema de diagnóstico precoce, então vamos desenvolver uma campanha. O CCI pode ajudar mostrando exemplos de outras campanhas que foram feitas, nomeadamente em África, apesar de todas as diferenças, ou na Índia, apesar de todas as diferenças. Mas eu acho que devemos, sobretudo, nós temos um objetivo global que é atingido de formas diferentes. O estado em que está a América do Sul não é igual ao estado em que está a Europa. A Europa tem que contribuir com umas coisas, a América do Sul tem outras. Portanto, eu diria que cada país deve avançar com o seu programa de diagnóstico precoce. Ou cada país podem, obviamente, desenvolver um programa regional. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice yo. Totalmente suscribo el tema porque como en muchos tipos de campañas también, yo creo que las diferencias regionales son importantes. Hay que considerar el público al que te vas a dirigir, el público objetivo que te vas a dirigir y particularmente incluso cada región puede tener diferentes, digamos, características que no necesariamente van a estar de acuerdo con la otra. Y hemos tenido también algunas experiencias o conocido algunas experiencias en donde hay cosas que no necesariamente se ajustan a un tipo específico de público. Entonces, sí creo que hay un rol por supuesto, de CCI como líder en este tema de la concientización, particularmente la campaña que han hecho ha sido excelente. Felicito realmente a Joao porque todo el trabajo que se ha visto de las diferentes regiones, he visto cosas muy lindas de CCI Europe, por supuesto de nuestra región, de Asia, entonces es algo que nosotros podemos adaptar, creo, pero es muy difícil hacer algo único. Quizás es uno de los retos que pudiéramos tener, no solo para el diagnóstico oportuno, sino también para muchas otras cosas que quisiéramos nosotros concientizar a la población, ¿verdad? Por ejemplo, estamos tratando también de hacer para el próximo año una campaña en relación a lo que es el rechazo al tratamiento, el miedo a los efectos adversos que muchas veces los familiares puedan tener, temas educativos para los padres y cuidadores de los niños con cáncer, donde se requiere también hacer campañas que llegue el mensaje de esperanza, en cierta forma, a ellos. Pero eso también va a depender incluso de cada país. Entonces, para mí sería muy importante poder seguir con estas colaboraciones, ¿no? Yo creo que son muy importantes, efectivamente. A Vera, ela estava querendo falar, e vou dar ali, e teve outra pessoa que também estava querendo falar, que vou dar o microfone. A Mara, ela coloca aqui que parabéns aí os palestrantes pela oportunidade de propiciar esse excelente e oportuno cenário para as reflexões e que o universo conspire a favor da luta contra o câncer infanto-juvenil. Vera, pode falar. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria parabenizar todos vocês por todas essas informações que nos foi dada, a CONIAC, por trazê-los para essas informações aos seus associados, e dizer que eu sou oncologista pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco, somente há 45 anos. Então, já tenho um tempo grande. E fico muito feliz em poder assistir essa construção, porque eu acho que era isso que estava precisando. Nós unimos essas forças para ver se a gente muda essa realidade, né, do nosso Brasil. É um país muito grande, realmente, mas eu acredito que a gente vai poder fazer, é só querer. E é com essa união de forças que a gente vai poder tentar melhorar
essa sobrevida das nossas crianças. E aí faço a fala de Inês Gadelha, que continua ainda no Ministério da Saúde, e que ela trouxe que faz mais de 20 anos e que ela não tem mudança nenhuma, né? Então é isso. Eu quero muito parabenizar vocês. Tereza, muito obrigada a você, nossa gratidão, né? Eu acho que contem comigo naquilo que eu estou mais nos bastidores, porque a nossa equipe está trabalhando junto com vocês, né, com a Mônica, mas estaria aqui disponível para ajudar naquilo que for necessário, tá certo? Então, era isso que eu queria fazer essa fala. Não vou tomar mais o tempo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Verinha, pelas palavras aí. Obrigada por estar aqui junto com a gente também. Nós estamos aqui, de uma certa maneira, finalizando, né, esse encontro tão rico, tão importante para a gente. Por mim, eu acho que eu ficaria falando a noite toda aqui com vocês aí, porque realmente estou muito feliz hoje de ter hoje essa oportunidade de estar com vocês aqui junto, né? Aí eu queria ver se vocês, eu acho que tem alguém com o telefone, com o fone ligado ali, para ver se podia desligar. E acho que está uma pessoa a assinar com a mão. Ou uma pessoa que está a assinar com a mão, não sei se quer falar. É a Verinha, que ela acabou de falar. Não. A Genilson. A Genilson está... A Genilson, você quer fazer uma pergunta? Boa noite. Boa noite. Eu só queria contribuir e agradecer aos palestrantes pela brilhante explanação e a Cognac, na qual a ONG Carlos Daniel ingressou esse ano. Tem alguém com o microfone ligado, meu. Senta aí um pouquinho. Oi. Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? E dizer para vocês que aqui no Amapá, eu estou aqui no extremo norte do Brasil, que é um país continental, como todos falaram aí. Aqui no Amapá não existe campanha para o diagnóstico precoce, não existia, perdão. Esse ano a Cognac deu pontapé inicial aqui no estado, parabenizar a Cognac, junto com a ONG Carlos Daniel, qual eu sou presidente. A ONG Carlos Daniel leva o nome do meu filho, que morreu de leucemia, infelizmente, em São Paulo, em 2015, e eu criei a instituição para lutar pelos direitos dessas crianças e levar informação, que a informação é muito importante. Então, a Cognac está bem, a campanha Setembro Dourado aqui já está dando o que falar no Amapá. Muita gente desconhecia dessa campanha, mas através da belíssima campanha que a Cognac nos forneceu, estamos levando isso do Oiapoque ao Laranjal do Jari. Aqui nós não temos, como falei, nós não temos oncopediatra, não temos diagnóstico precoce, não temos tratamento. Então, todas as nossas crianças do Amapá, elas têm que sair, infelizmente, daqui para outras regiões. E parabéns, Cognac. Adorei aos palestrantes. E se depois puder disponibilizar o vídeo dessas apresentações belíssimas, eu agradeço. Gente, obrigada, viu, Vinícius, por suas palavras aí. A gente sabe que a região norte do país é uma região que a gente precisa ter um olhar. A região norte a gente precisa ajudar realmente a erguer. A gente sabe de todas, não só as dificuldades financeiras, mas as barreiras geográficas, as barreiras de acesso, né? Então, e mesmo quando tem, às vezes, diagnóstico, enfrenta essa carência de unidades de tratamento que a gente vê na região norte realmente, né? E eu acho que aquilo que a gente viu da iniciativa global é uma iniciativa global, nacional também, né? De estar sempre a gente dando um olhar especial para aqueles locais que precisam mais. E aí sempre contem com a Cognac nesse sentido, da gente estar trabalhando junto, tá trabalhando para que haja um melhor atendimento para essas crianças, que também são crianças brasileiras, que também deverão ter as mesmas chances de cura do que qualquer outra criança brasileira. Tá? Muito obrigada aí para vocês. Tem aqui, o Rocco fez um comentário da
questão da carência de oncologista pediátrico, que ele coloca que a dificuldade, às vezes, de conseguir oncologistas pediátricos, né? Eu vou dar até a minha palavra aí como oncologista, como está a Verinha, como estava a Mara aqui. A gente vivencia uma dificuldade grande, porque a pediatria é uma especialidade que ela já vem vivenciando dificuldades pela desvalorização do pediatra, pela uma má remuneração, por um trabalho difícil que os pediatras vêm, e a oncologia é uma especialidade da pediatria. Então, o que a gente vê, e isso eu vi, porque eu rodei quase que o Brasil inteiro, você vê quase idealistas ganhando mal, ficando 24 horas aí dedicada à criança com câncer, porque quem tem um filho com câncer sabe que a qualquer momento ele precisa daquele profissional, e muitas vezes os hospitais não são estruturados para os atendimentos de emergência, e eles vão requisitar uma opinião, uma ajuda daquele oncologista, e aí ele se vê muitas vezes com uma desvalorização. Se você vê o oncologista pediátrico e o oncologista clínico, o oncologista pediátrico ganha muito menos do que o oncologista clínico, né? E a chance de cura e o tratamento é muito mais agressivo, a gente se dedica muito mais, porque a gente sabe que muitas vezes as crianças são internadas com neutropenia febril, com sangramentos, com várias outras intercorrências, e que a gente necessita estar junto para que isso não faça com que haja uma mortalidade, como a gente ainda vivencia no Brasil, uma mortalidade precoce por aí. Então, a gente precisa valorizar esse profissional, a gente precisa ter uma carga horária de trabalho justa, uma remuneração justa, para que a gente possa trazer mais pessoas para a especialidade. Senão, a gente vai vivenciar realmente essa dificuldade. E muitas vezes uma insegurança, né? Chega um gestor, normalmente a oncologia pediátrica é quem ele acha que não dá lucro, em comparação à oncologia clínica, e vê quantos serviços você vê fechando, quantos serviços você vê que fala assim, agora a gente só quer investir na oncologia clínica, a gente não vai ter pediatria 24 horas, não tem CTI pediátrica, então a gente precisa estar também com uma sociedade civil organizada, de um olhar muito atento do que está acontecendo, para que a gente evite esse desabastecimento, vamos dizer, dessa especialidade que é tão necessária para a melhoria das nossas crianças e adolescentes. Eu queria deixar o microfone aberto agora para vocês fazerem suas considerações finais, já que nós já estamos terminando essa grande reunião, e mais uma vez agradecer todos vocês, os que estão aqui participando da reunião, fazendo as perguntas, e vocês, palestrantes, que trouxeram realmente uma luminosidade para esse evento e nesse grande debate, nesse momento do Setembro Dourado. Eu posso começar, para a gente inverter a ordem? Pode, Patrícia, pode sim. Não, eu só queria dizer que esse mês, essa palestra, só prova a teoria que eu já mencionei, que todos os astros estão alinhados, porque, além de tudo, a gente ainda está culminando hoje nessa discussão tão relevante nesse mês. E queria agradecer mais uma vez pelo convite, queria agradecer a todos que participaram aqui com a gente, não só por estarem aqui hoje, mas também por todo o trabalho, por todo o cuidado que eu sei que a gente dedica às crianças e adolescentes com câncer no Brasil, no mundo. E para a gente, eu acho que é importante a gente sempre pensar, por mais que a gente é um trabalho de formiguinha, às vezes a gente acha que não vai ter aquele grande resultado no final, mas vai. Se todos nós continuarmos trabalhando, continuarmos fazendo a nossa parte e unindo forças, vocês vão ver. Uma hora a gente vai olhar para trás e falar, nossa, olha todo o caminho que a gente já andou, olha o quanto a gente já progrediu, e é assim que funciona. Então, eu sei que não vai ser fácil, vai ser muito trabalho, mas eu acredito que nós vamos chegar na nossa meta de 60% em 2030. Obrigada. Muchas gracias, muy obrigada por el convite. Muchas gracias por este espacio. Agradecer realmente a todos los participantes, porque realmente ha sido súper interesante, a todos en general, profesionales de la salud, padres, público en general, colegas,
amigos que están conectados y que tienen este interés por trabajar en el cáncer infantil, que como decía Teresa, no es un camino fácil. Yo siempre digo que para mí la oncología pediátrica fue un amor a segunda vista, no a primera vista, porque a primera vista es muy difícil enamorarte a veces de esa profesión, porque es también como una montaña rusa, a veces estás muy bien, muy feliz, y otras veces estás también muy dolido, muy afectado por los pacientes. Conocer a todo el personal de salud que trabaja en ello y recoger las palabras de Patricia, que creo que es súper importante la unidad de todos, como lo estamos haciendo a pesar de la pandemia. Es increíble las cosas lindas que se están haciendo en el mundo para que cada vez más gente, primero, conozca que el cáncer infantil es una realidad, que es algo ya importante, porque hay mucha gente que piensa que los niños no tienen cáncer. Es el primer paso. Y el segundo paso, que es curable y que para ello tenemos mucho trabajo por hacer para el diagnóstico, un tratamiento oportuno y de calidad, sobre todo. Así que muchas gracias, muy obrigada otra vez a Coniac y a todos los colegas que están presentes, a todos los amigos, por la invitación. Gracias. Eu vou falar como português. É um gosto muito grande estar aqui. É um gosto muito grande ver, como presidente do CCI, ver o Brasil a entrar de uma forma mais forte na comunidade do CCI. Vai ser muito importante. Cada organização que adere ao CCI leva qualquer coisa do CCI, mas traz qualquer coisa para o CCI. Ninguém passa por aqui e diz, não levei nada, não trouxe nada. Não, vão trazer a vossa experiência, o vosso esforço, a vossa dedicação, a vossa vontade de aprender, vai contagiar. Eu acho que, e a Marcela está muito feliz de ver o Brasil nesta dinâmica. A América Latina é uma região muito, muito, muito dinâmica e estou convencido que com a entrada do Brasil vai para um patamar diferente. Foi com muito gosto que eu estive aqui. É com muito gosto que eu falo em português. Não consigo falar em português em muitos sítios, mas sempre que sou convidado pela Coniac para fazer uma apresentação, e há umas semanas fiz para outra organização, falo português e é um gosto muito grande. É um gosto muito grande ver o Brasil aqui juntar-se ao CCI, a Coniac juntar-se ao CCI. Foi muito gosto muito grande estar com a Liliana e com a Patrícia a aprender. E muito obrigado pelo convite e disponham do CCI para tudo aquilo que nós pudermos e soubermos fazer para que o Brasil contribua de uma forma importante para atingirmos os 60% e, sobretudo, porque isto é uma frase que nos toca mais, para salvarmos, no mínimo, 1 milhão de crianças nos próximos 10 anos. E, portanto, contamos com o Brasil e muito obrigado pelo esforço todo e pelo vosso trabalho. Muito obrigado. Gente, agora a gente vai se despedindo, né? Então, assim, agradecendo. Olha, hoje foi, eu acho que encontraram todos os astros, né? Todas as luas, todos os astros, né? Eu acho que foi um momento muito feliz. Acho que a gente começa esse setembro dourado brilhando aí, né? Nós vamos ter toda semana a gente vai ter uma live. A próxima vai ser sobre terapia celular, uma nova forma de tratamento com a doutora Ana Paula. Todos estão convidados, vai ser dia 15 de setembro, às 19 horas aí. E, mais uma vez, muito obrigada a vocês todos, e que Deus nos ilumine, que a gente consiga seguir adiante, olhando para trás, olhando o quanto nós vencemos, mas não esquecendo de olhar para frente o quanto nós temos ainda que vencer. Muito obrigada, viu, gente? Tchau, tchau para vocês. Obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Adeus, obrigada. Tchau, tchau, gente.
Vera? Alô, Tô Vera? aqui também. Vera, tu estava 2 vezes no vídeo, o que que houve? É. Ô, Regiane. Ô, Vera. Olá, Regiane. Regiane, tu tá aí? Oi, gente. Estão me vendo? Vamos. Ô, Vera. Tá ouvindo? Ei, estão me vendo? Tô te vendo, mas tá me ouvindo? Vixe. Regiane, o que achou, Regiane? Ai, olha, fantástico. Ficaria mais 2 horas aqui ouvindo o pessoal. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Vera, cadê você? Tá aqui, eu tô vendo ela. Também tô, mas ela não fala. Ela tá sem Ela som. desligou, ela estava com 2 câmeras, ela desligou aquela que ela falava. Ai, meu Deus do céu. Ei! Muito bom. Gostei muito, gente. Foi tudo muito bom, né? Foi muito Graças lindo. a Deus. A Vera acho que travou, assim. É. Pessoal, a hora que vocês quiserem, eu posso encerrar a sala, tá? Tô no tempo de vocês aqui. Vamos sair, então. Eu preciso depois falar com a... Imagina. Foi tudo muito bom, muito obrigado. Valeu. Imagina, que isso, é um prazer. Então, boa noite para vocês. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite também. Tchau, tchau. Tchau.